Fala, observadores, aqui é o Bruno Custódio do canal Observatório do Botafogo, comprometido. Estamos fazendo aqui mais um vídeo aqui no nosso canal para falarmos sobre o chaveamento agora do sorteio que houve hoje da Copa Libertadores 2025, fase oitavas de final. Sorteio que aconteceu por volta do meio-dia de hoje, né? Mais ou menos da parte da Libertadores por volta de meio-dia e 15. E assim, como viés do nosso canal, não é só falar sobre campo e bola, mas também falar sobre negócios, né? A Conmebol tem muitos problemas para resolver, mas uma coisa é certa: com relação à organização do produto, ela está anos-luz na frente da CBF, de maneira muito objetiva, clara e sucinta. Em mais ou menos meia hora, conseguiu realizar o sorteio de duas competições, enquanto a CBF, com uma hora e meia praticamente aí de sorteio, gerou mais confusão na cabeça das pessoas do que outra coisa. Em especial para definir os mandos de campo, quem jogaria primeiro jogo em casa ou não, mas no caso da Libertadores tudo fluiu muito tranquilo, então bola dentro para Conmebol nessa organização como um todo, tudo às claras e a sorte está lançada, né? Como a gente pode ver, estou aqui com a telinha aqui aberta do quadro, né? Só para relembrar para todo mundo, é um chaveamento que não segue um modelo olímpico, mas ele segue um modelo de classificação, ou seja, no pote 1 nós tínhamos os primeiros colocados e no pote 2 nós tínhamos os segundos colocados. Embora somando tudo, o Botafogo, mesmo sendo o segundo colocado no seu grupo, teve a sexta melhor campanha no geral, independente de ser primeiro ou segundo, em termos de pontuação, o Botafogo foi para o pote 2. Então, o pote 1, você tinha equipes como Palmeiras, São Paulo, Internacional, River Plate, Estudiantes, Racing, LDU e faltou o Internacional. E já no pote 2 você tinha, além do Botafogo, Flamengo, Fortaleza, Peñarol, Atlético Nacional, o Universitário, a... o seu Portenho e o Libertad do Paraguai, tá? Então, feitos sorteios, o Botafogo foi uma das últimas bolinhas a serem sorteadas, sobraram Botafogo e LDU apenas, mas tem alguns confrontos bastante interessantes. Eu, com relação ao sorteio, e entendo que a maioria de vocês também, não se ficou apenas focado em quem nós enfrentaríamos apenas na oitava de final, mas também como seria o chaveamento até a final que vai ser realizada em Lima nesse ano. E num contexto geral, a maioria dos confrontos eu vejo com bastante equilíbrio, embora alguns clubes eu enxergo hoje como favoritos. Mas o chaveamento como um todo do lado do Botafogo eu achei ele bem tenso, bem mais difícil do que, por exemplo, o chaveamento que o Flamengo está. Mas é futebol, tudo pode acontecer. Vamos falar um pouquinho dos confrontos que vão acontecer nesse período e dizendo que, é claro, né, gente? Isso aqui é uma avaliação que a gente vai fazer daqui para frente, com relação ao cenário da agora. Porque esses jogos vão acontecer por volta da segunda e da terceira semana de agosto. Então, até lá, as janelas já vão ter acontecido, ainda vai estar aberta, se não estiver enganada, a segunda janela, mas Botafogo vai precisar se reforçar. Então, todos os times aqui certamente vão perder alguns jogadores, também vão se reforçar. Então, a gente fazer uma projeção olhando agora é muito complicada, mas é o que a gente tem. Vamos tentar enxergar o cenário atual aqui. Então, vamos olhar aqui do lado da chave do Botafogo, né? Nós temos um confronto entre Atlético Nacional e São Paulo. São Paulo fazendo a segunda partida em casa. Confronto que eu entendo muito equilibrado, porque o Atlético Nacional é uma equipe que joga muito bem dentro de casa,
O São Paulo é uma equipe que não tomou nenhum gol fora de casa, isso vai ser bastante interessante, e é um time que se classificou de maneira antecipada na Libertadores, mas é um time que empata muito, é um time muito inconstante e entendo que é um jogo muito igual. Se eu fosse apostar um favorito aqui, eu entendo que ainda assim eu colocaria o São Paulo como favorito, tá? Aqui é um duelo de um tricampeão Libertadores, que é o São Paulo, e um bicampeão, que é o Atlético Nacional de Medellín. Mas se eu fosse botar um favorito aqui, seria o São Paulo, embora acho que é uma disputa muito igual. E talvez para o Botafogo fosse legal que passasse o Atlético Nacional, tá? Já o duelo Botafogo e LDU, gente, é um duelo que eu observo com muito cuidado. Eu entendo que é um duelo difícil, muito pela questão da altitude, porque a LDU talvez seja a pior LDU dos últimos anos, mas tem um fator altitude, né? E o Botafogo decide fora de casa. Então é um jogo que o Botafogo vai precisar fazer seu mando de campo valer, vai ter que jogar, ganhar e vencer bem, de uns 2 gols de diferença para cima, porque lá em Quito vai ser loucura. Embora esse time lá da LDU, pelos jogos contra o Flamengo, ficou muito claro que é um time muito fragilizado. O Botafogo tem um histórico recente contra esse adversário, a gente teve 2 empates com eles na Sul-Americana, né? Um 0-0 no Newton Santos, outro 0-0 em Quito. E na Libertadores do ano passado, uma derrota por 1-0 e uma vitória nossa de 2-1 aqui, que foi fundamental para a nossa campanha no ano passado do título. Então, é um confronto bem equilibrado. Eu julgo a dizer para vocês que hoje eu não tenho prognóstico para esse jogo, tá? Acho que o Botafogo tem condição de passar, mas também tem condição de ser eliminado. Agora, se o Botafogo realmente perder as peças que se imagina perder, que é Igor Jesus, Cuiabano e Jair, e se não repor à altura, eu já considero aqui que a LDU passa a ser favorito para esse jogo, tá? Então, embora tá escondidinho aqui atrás, gente, por causa da minha foto, o outro jogo aqui de baixo é Libertad e River Plate, tá? Jogo também complicado, jogo estranho, o River decide em casa. A tendência é que o River se classifique aqui, mas o Libertad é um adversário tradicional da Libertadores, um clube que não tem muita torcida no Paraguai, mas é um clube extremamente organizado, competitivo, mas aqui eu já acho que vai dar River Plate, tá? Aqui eu acho que, embora é um jogo que não acredito que vai ser um amasso 100%, mas eu acredito que em 2 jogos o River consiga se classificar aqui tranquilo, tá? E logo abaixo, aqui no chaveamento, infelizmente não ficou legal aqui essa parte, nós temos o Universitário e Palmeiras, né? O Universitário do Peru e o Palmeiras. Aqui sim, eu acho que tem uma diferença muito grande. Embora o Universitário seja um clube que tem bastante torcida, visto o jogo que fizemos com ele no ano passado em Lima, com mais de 60 mil pessoas no estádio desse clube. Mas aqui a tendência é que o Palmeiras vai passar o carro, na minha opinião. Aqui vão ser 2 vitórias do Palmeiras e o Palmeiras vai se classificar, tá? Essa é a projeção que eu faço. Já do outro lado, nós temos um Fortaleza e Vélez. Aqui vai depender muito de como o Fortaleza vai se reorganizar. Acho que o Fortaleza tem um elenco enfraquecido, precisa fazer uma higienização nesse elenco, talvez a saída de alguns jogadores, e precisa contratar também. Olhando o cenário de hoje, eu diria até que o Vélez é favorito. Mas o primeiro jogo é em Fortaleza, o segundo na Argentina. O Vélez também não está com essa Coca-Cola toda. A depender de como o Fortaleza vai se reforçar, eu hoje acho que o Vélez é favorito, mas isso pode mudar à medida que os elencos podem ser transformados, tá? Fortaleza não vem bem, não vem tendo bom desempenho, e não é culpa do Vojvoda, na minha opinião, tá?
Acho que o elenco foi mal montado. É óbvio que ele tem participação nesse ponto, mas algumas peças do Fortaleza não vêm tendo bom desempenho. Como, por exemplo, o Paul Fernandes, que não disse até agora o que veio. E alguns jogadores, como o Pochettino, caiu muito de rendimento ao longo desse ano. Então, aqui, para mim, nesse momento, o favorito é o Vélez. Já abaixo nós temos um jogo interessante, com 2 campeões da Libertadores aqui também, né? Nós temos o Peñarol com 5, temos o Racing com uma Libertadores, Los Pibes, né? O Peñarol. Aqui, gente, eu acredito que vai dar Racing, tá? Porque o Racing vem ter, embora no campeonato argentino desse ano não tenha ido muito bem, mas na Libertadores, assim como foi na Recopa, na final da Sul-Americana, ele nesses torneios sul-americanos vem demonstrando bom desempenho, vem demonstrando bom futebol. O jogo do Racing contra o Fortaleza, assim, o Racing mereceu vencer, a vitória só no finalzinho, foi um golaço do jogador do Racing, mas eu vejo o Racing muito competitivo. É claro que o Peñarol tem a questão da mística da camisa uruguaia, do Peñarol, que é muito tradicional, um clube pentacampeão da Libertadores, campeão do mundo. A torcida está machucada pela eliminação com o Botafogo no ano passado. Mas aqui, olhando campo e bola, hoje eu vejo o Racing como favorito nesse confronto aqui, tá? Já Cerro Porteño e Estudiantes, eu entendo que talvez seja o duelo mais equilibrado, mas com um nível abaixo dos demais, porque aqui o Estudiantes, honestamente, é um clube tetracampeão da Libertadores, mas é um elenco que eu achei bem fraco, bem fraco. Acho que foi primeiro no grupo do Botafogo. O Botafogo perdeu de 1-0 com a falha do João na Argentina, e o Botafogo venceu em 3-2 de Newton Santos, com um problema que o próprio Botafogo criou, porque vencia por 2-0 e gerou um problema ao deixar eles empatarem, mas não vi um time nada demais. Então, não sei aqui. Acho o Cerro Porteño bem fraco. Acho até que o favorito é o Estudiantes, tá? Mas eu vejo, entre todos esses times, somado com o Universitário, são os times que eu entendo mais aquém em termos de desempenho com possibilidades. Mas é futebol. Aqui nesse confronto eu entendo que o favorito é o Estudiantes, embora acho que vai ser uma partida de nível técnico muito baixo, pois entendo serem equipes com desempenho muito fraco, tá? E confronto brasileiro entre Flamengo e Internacional, aqui é um bicampeão com a Internacional contra um tricampeão com o Flamengo, jogo a ser decidido em Porto Alegre. Aqui, olhando o recorte de hoje, eu diria que o Flamengo é favorito. O Flamengo é favorito, pois o Internacional, embora tenha um bom elenco, tem um excelente jogador que é o Alan Patrick, não vem mostrando muita confiança, tem um desempenho bem ruim, se classificou até como primeiro, mas na última rodada contra o Bahia. Mas hoje, se fosse hoje, o jogo fosse daqui a pouco, eu colocaria que esse confronto tá mais Flamengo para o Internacional. Mas lembrando, pessoal, isso é uma projeção em cima do que é hoje, mas todos esses times aqui vão perder e vão contratar jogadores. Então, tem elencos que podem ficar mais frágeis, elencos que podem ficar mais fortes, tá? Talvez entre os que vão mudar menos aqui sejam o Flamengo e o Palmeiras. Isso dá uma vantagem para eles, até porque, principalmente o Flamengo, tem um elenco muito capacitado, tem muitas opções ali, embora nas últimas rodadas não tenha demonstrado tão bom futebol assim. Então é isso. Então eu acho que, olhando essa projeção, entre Atlético Nacional e São Paulo, dá São Paulo, entre Botafogo e LDU Quito. Sinceramente, eu não sei. Eu vou botar aqui o Botafogo como só por clubismo, né? Mas sem muita convicção. River Plate e Libertad River Plate. Palmeiras Universitário tá Palmeiras. Então a gente está falando de uma quartas de final entre São Paulo e Botafogo e uma quartas de final projetada entre River e Palmeiras. Do outro lado, Fortaleza e Vélez, hoje eu entendo que passa Vélez, Peñarol e Racing dá Racing,
e Estudiantes pega o Flamengo, tá? Então ali a gente já vê um caminho bem denso. Se o Botafogo quiser ser campeão da Libertadores, automaticamente ou ele vai passar por São Paulo, Palmeiras ou River, vai ter que chegar para chegar na final, vai ter que passar por adversários pesados, não vai ter moleza. Agora, do lado do Flamengo, se o Flamengo conseguir evoluir, ou o próprio Internacional, eu acho que o grande adversário que está do outro lado da chave é o Racing, tá? Então é bem provável que o Racing chegue às semifinais da Libertadores na outra chave, talvez contra Flamengo ou Internacional. Aqui do lado do Botafogo, eu acho que é tudo muito imprevisível, tudo pode acontecer, porque nessa chave, com exceção do Universitário e do Libertad, todos são campeões da Libertadores. Então é uma chave bem complicada, bem densa, tá? E aí, pessoal, olhando para Botafogo. Aqui é o seguinte, gente, nós estamos com a saída iminente, né, do Igor Jesus, do Cuiabano e do Jair. E acho até que o Botafogo precisa fazer mais algumas saídas do elenco. Eu entendo que o Elias Manuel não tem nível para jogar no Botafogo, já imaginava que era uma contratação para o Molenbeek. Então, eu já falei até isso no canal, antes de depois ter dado uma notícia que talvez ele já está encaminhado para ir para lá. Eu entendo que o Juan Cruz também, o Juan Cruz é outro que não tem nível para jogar no Botafogo. O nosso elenco, com as saídas do ano passado, e aí de novo, tá, pessoal? Não estou dizendo que Tiquinho, Eduardo, Tietchan deveriam ficar no Botafogo, mas vamos convir comigo que é melhor ter esses caras no banco do que ter Juan Cruz, né? Então, assim, o elenco do Botafogo é enfraquecido hoje e vai ficar mais enfraquecido com as saídas de Igor Jesus, Cuiabano e Jair, tá? Sem contar que o Bastos está machucado, sem contar que a gente não pode contar com o Jefinho, porque parece que ele, infelizmente, desistiu da carreira. Vive só no departamento médico. A notícia sai agora que ele vai fazer uma artroscopia no joelho, né? Então, o Botafogo, se quiser competir e chegar a uma possível final da Libertadores desse ano, o Botafogo vai precisar investir bem, fazer reposições à altura, porque senão não tem como, gente. Botafogo, na minha opinião, não sei a opinião de vocês, tá? E aí eu já convido para que vocês possam comentar, dar a opinião de vocês, eu vou adorar ler nesse vídeo. Eu acho que o Botafogo precisa contratar entre 8 a 10 jogadores para se tornar competitivo. Pô, Bruno, mas tudo isso, gente, vamos combinar. Botafogo tem hoje, ainda contando com os jogadores que não vão sair, talvez 14 ou 15 jogadores que a gente pode contar. Nós temos ali vamos lá. John, Vitinho, Alexander Barbosa. Tô falando de jogador que tá entrando em campo, tá? Alexander Barbosa. Vou botar até o David de Ricardo, que se mostrou um jogador útil. O Jair também. Alex Telles, Marlon Freitas, Gregory, Savarino, Arthur, Igor Jesus. Daqui, você vai botar mais quem? O Alan, né? Talvez o Léo Link, se recuperar da lesão que ele teve no ombro. Léo Link. Cuiabano. E assim, praticamente só. Patrick de Paula é um jogador que acho que tem até nível de estar no elenco do Botafogo, mas não dá para contar com ele para ser reserva imediato de ninguém. Então, olha só a situação que nós estamos. Nós temos 14, mais ou menos, jogadores úteis. Posso botar lá o Matheus Ponte? 15? 14, 15 jogadores úteis para a gente poder fazer movimentação é muito pouco, gente. Vai contar com o quê? Com o Nathan Fernandes? Acho até que é um jogador que precisa dar mais tempo para a gente poder avaliar menor, porque eu vejo até um certo potencial nele. Senão não estaria na seleção brasileira de base. Se bem que na seleção brasileira de base a gente não sabe quem aqui, se todo mundo que está lá realmente deveria estar. Mas tirando isso, gente, quem? Juan Cruz?
Infelizmente, mostra que não tem nível. Elias Manuel, não tem. Botafogo não tem elenco, gente. Não tem elenco. Como é uma Copa, 16, pô, 17 jogadores pode ser úteis para você passar de mais uma fase, mas para chegar à final é muito complicado, gente. Quiçá Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro você precisa rodar bastante o elenco. E aí? Botafogo vai disputar Libertadores, Copa do Brasil, Copa Brasileira. Ah, o Super Mundial. Gente, o Super Mundial, infelizmente, o Botafogo vai com a equipe mais enfraquecida possível. Quando a gente foi campeão da Libertadores, eu imaginar que o Botafogo teria um elenco muito mais robusto do que realmente a gente tem. O nosso elenco é fraco. Esperar para ver, porque é futebol. Mas a tendência é que seja uma campanha muito ruim do Botafogo no Super Mundial. Não é o que eu quero. Não é o que eu quero, mas a expectativa é essa. 2 derrotas para o europeu, mais um empate. É o que eu imagino. Se conseguir ganhar do Seattle Sounder, fazer um empate com o Atlético de Madrid e perder para o PSG, é festa nas ruas. É o que eu queria com o Botafogo? Não, mas vai ser eliminado com 4 pontos, provavelmente. Então o Botafogo já seria muito difícil se mantivesse Luiz Henrique, Almada, mas é difícil, gente. O cenário do Botafogo não é bom, a gente sabe a questão da Igor Rose, a questão do problema do Textor junto ao Lyon. Em breve nós vamos fazer um vídeo para falar um pouco sobre isso também. Mas falando de Copa Libertadores, que é o objetivo desse vídeo, entendo que se o Botafogo quiser alguma coisa aqui, precisa reforçar o elenco, tá? Com o elenco atual, acho que o Botafogo pode até passar pela LDU, mas dificilmente vai ter combustível e água para vender para passar por River Plate ou Palmeiras. E chegando numa final, vamos fazer um cenário hipotético. Imagine que o Botafogo consiga chegar à final da Libertadores. O Botafogo talvez enfrente Racing, Flamengo ou Internacional. Se for o Racing, cara, é a chance do Botafogo conseguir agora sim competir e tirar aquela impressão muito ruim que teve nos confrontos da Recopa Sul-Americana desse ano, que foi uma vergonha do Botafogo, uma derrota cachapante que deveria ser até maior. Se for contra o Flamengo, gente, é a final contra o seu maior rival. A depender do que o texto fará, pode ser uma final com um nível de competitividade igual, mas a tendência é que seja com elencos inferiores, ou seja, o Botafogo com um elenco inferior, mas o atual campeão com condição de defender o seu título e vencendo, quebrar uma sina que a gente tem contra esse adversário. De alguns tempo, nós não vencermos eles em jogos decisivos. As Copas do Brasil de 2013, 2017, a Supercopa desse ano. Então, se a gente for botar o Campeonato Brasileiro em torneios relevantes, então talvez está na hora de pagar, do Flamengo pagar essa conta para nós. Se for o Internacional, que é um outro bom time, é um jogo que eu entendo muito igual, sem prognóstico, tá? Isso é muito cedo, é só um cenário de projetar. Eu imagino que o finalista do outro lado sai desses 3 times. Ou é Flamengo, Internacional ou Racing. Do lado de cá, se eu fosse botar em termos de hierarquia, eu colocaria Palmeiras, River Plate e Botafogo, talvez junto com São Paulo. E um senão ali para o Atlético Nacional, também por ser forte dentro de casa, pode surpreender também, tá? Mas, de novo, acho que o ponto agora é o seguinte: qual vai ser o planejamento do Botafogo para essa segunda janela? Texto. A que ponto os problemas do Leão vão impactar, vão impedir do Botafogo de ser competitivo para avançar de fase nessa competição? E lembrando que não é só Libertadores, é Copa do Brasil também. E assim, pessoal, vamos ganhar a tríplice coroa. É muito difícil. Se é difícil para os times que faturam quase 2 bi como o Flamengo, imagina para o Botafogo. O Botafogo, ano passado, foi excelente, gente. Libertadores do Campeonato Brasileiro, mas dificilmente esse ano vai acontecer. Então, assim,
Se o Botafogo conseguir ser campeão, seja Libertadores, da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro, já será ótimo, tá? Hoje, a tendência é que não vença nenhum, tá? Minha opinião, tá? Que não vença nenhum, com o elenco atual. Se enfraquecer sem reposição, esquece a tendência de eliminação já nessas fases de agora de oitavas de final, e principalmente da Copa Libertadores. Da Copa do Brasil é uma outra questão, tá? Que a gente pode falar em outro vídeo. Mas o Campeonato Brasileiro não dá. Agora, se o Textor manter um nível de investimento interessante, a gente encontrar bons talentos e não desperdiçar dinheiro, como foi no caso do Juan Cruz, cara, que para mim pagar 9 milhões de euros por esse jogador é inaceitável. Gente, esqueça, tá? Para ser campeão, vai precisar se dedicar, vai precisar se reforçar para ser um mínimo competitivo, porque daí para frente é futebol, tá? Bom para o Botafogo, assim, ó, o histórico com esses clubes aqui são bons. Com o Atlético Nacional, a gente venceu eles em 2017 duas vezes. Contra o São Paulo, nós estamos aí, ó, se eu estiver enganando, são 8 partidas sem perder para o São Paulo, 8 ou 10 partidas sem perder para o São Paulo. LDU é um confronto equilibrado. River Plate, temos uma questão que tem que se resolver daquela Sul-Americana de 2007. Libertar não temos históricos de confronto. Universitário se passar do Palmeiras, que não vai acontecer. Também temos histórias de 2 vitórias, e o Palmeiras também, o Botafogo vem de um histórico recente de bons jogos e bons resultados contra o Palmeiras. Então, assim, ó, historicamente, os recortes são bons para o Botafogo, para a maioria dos times que estão na nossa chave. Mas a gente há de reconhecer que o Palmeiras fez uma excelente primeira fase, teve um bom desempenho, mas a partir de agora virou um novo campeonato. É esperar para ver. Espero que a torcida do Botafogo, que está no Rio de Janeiro, se faça presente nos jogos do Newton Santos, criando uma atmosfera digna de Libertadores. E a atmosfera nem sempre é mosaico, é bom lembrar isso daí. Embora os mosaicos são bem lindos da torcida do Botafogo, assim, são de primeiríssimo nível, referência no Brasil, só superando até o do Fortaleza. Mas, assim, tem que jogar junto, gente. Principalmente se o elenco não for reforçado. E com relação final, o ponto que mais me preocupa na parte técnica, e aí envolve Renato Paiva principalmente, é o comportamento do Botafogo em jogos fora de casa. Não tenho gostado do comportamento do Renato Paiva quando o Botafogo joga fora de casa. Na Libertadores foram desempenhos muito ruins. Eu acho que o melhor de todos foi o primeiro tempo contra a Laú. Mas depois, segundo tempo, o jogo todinho contra o Estudiantes, contra o Carabobo, o Botafogo fez um desempenho muito ruim. E no Campeonato Brasileiro também, as derrotas para o Atlético Mineiro, Red Bull Bragantino, Bahia denunciam muito o comportamento lento, descompromissado do Botafogo nesses jogos. E aquilo ali é método, tá? Eu acho que o jogo de ontem contra o Santos, embora o Botafogo tenha vencido, eu acho que o torcedor tem que ficar bem claro que assim, o Botafogo não está jogando bem fora de casa. O Botafogo fez um gol, porque o Santos perdeu um jogador, seu melhor jogador, e diferente do que o Botafogo fez contra a Laú, no Newton Santos, que foi para cima mesmo assim, o Santos recuou devido ao momento, e aí deu no que deu. Foi o ingrediente para chamar o Botafogo para o jogo. E o gol saiu, sem muito esforço. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham ficado até o final. Comentem a opinião de vocês. Quero saber a opinião de vocês. Peço com todo carinho que vocês se inscrevam no canal do Observatório do Botafogo. Se inscrevam, curtam, compartilhem. Se você também não gostou do vídeo, você possa dar o dislike. E o objetivo desse canal é dar uma opção diferente para vocês para falar sobre o nosso clube. O meu compromisso com vocês é falar sim sobre campo e bola, mas também falar sobre a operação e a gestão do nosso clube e do cenário do futebol brasileiro como um todo. Mas sempre falando não aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Discordar aqui vai ser sempre bem-vindo, mas o propósito do canal é lutar para um Botafogo cada vez maior e perene, para que a nossa descendência possa curtir um Botafogo cada vez mais forte, melhor do que a gente teve durante muitos anos. Então, um grande abraço para vocês, fique com Deus e até a próxima. Tchau!